Namaskar, saudações, bem-vindos. Iniciando hoje um novo programa chamado Diálogos no Novo Horizonte do Yoga, onde nós vamos tratar sobre alguns temas que nós conversamos a respeito do yoga no Novo Horizonte. E aproveito essa primeira live, a respeito desse tema, também para apresentar, para muitos já sabem, a Adriana Gomes está fazendo parte agora em 2024 da formação VVY, também é uma das professoras dentro do VVY, além de outras funções também que ela vai assumir aí dentro diríamos, de uma gestão das aulas da formação VVY em 2024. E nós temos realizado várias conversas, eu e a Adriana, sobre esses tópicos. A gente sempre conversa muito a respeito de assuntos relacionados ao yoga e a toda a abrangência que o yoga traz, E aí nós pensamos que, poxa, são tantos temas importantes, tantos temas ricos, de informações, e ao mesmo tempo de contribuição que de repente poderia ser levado para mais pessoas, onde nós traríamos esses temas que nós conversamos e abriríamos para vocês. Então é uma proposta simples, mas eu acredito que traz muitas contribuições para todos nós. Estar conversando sobre tópicos que sentimos ajudar a nós, eu e ela dentro desse projeto. Então, como que isso de repente pode também contribuir, ajudar os demais, aqueles que estão já praticando yoga, buscando pelo conhecimento no yoga, aqueles que já formaram, tiveram sua formação no VVY, e para aqueles também que querem conhecer e fazer parte da formação VVY. Então tem essa proposta também envolvida. Um outro detalhe nesse contexto, das lives que nós vamos trazer com esse tema, é uma releitura de todos os conceitos que estão estabelecidos no yoga e também em todas as diferentes tradições antigas que tratam ou se relacionam com o yoga, para uma visão mais atualizada, uma visão mais recente, e que não interfira naquilo que é essencial no yoga. E só para reforçar isto, o VVY, quando foi criado em 2004, a ideia original dele era um resgate da tradição do yoga. Esse era o slogan do VVY durante os primeiros anos. Era toda uma escola voltada a resgatar a tradição do yoga. E eu vejo que isso hoje não está fora dessa proposta inicial. Pelo contrário, a ideia original que nós temos hoje é de justamente resgatar a essência, a origem do yoga, mais do que a tradição do yoga. Até porque a tradição é o que nós temos aí já de formas diferentes estabelecidas e colocadas de uma forma, às vezes, teológica, dogmática, tudo aquilo que a gente já tem exposto aí em outras aulas, em outras lives, e que é a direção contrária que nós queremos cada vez mais assumir, de tirar essas coberturas semânticas sobre os conceitos e os termos originais do yoga, para realmente vivermos, ou experienciarmos o yoga como ele é, dentro desse novo contexto, dessa nova energia, dessa nova consciência. E isso nós estamos trabalhando dentro do VVY já desde 2020 e 2021, quando nós falávamos sobre o novo horizonte do yoga. Então nós estamos cada vez mais trazendo referências do que seria e do que será e também do que já é esse novo horizonte do yoga.
Eu acho muito interessante, né, quando a gente começou esses diálogos, sempre vinham algumas questões aqui para mim e eu queria entender dentro da caixa do yoga. E aí, toda essa descoberta que eu fiz nesse processo junto com você, né, Jaya, me abrindo e compartilhando a minha experiência individual, de acordo com aquilo que eu tinha de informação e como aquilo se realizava em mim e na minha vida. Então, assim, conceitos como dualidade, como dual e não dual, como o supremo, matéria e espírito. Então, a gente veio romper com essas barreiras através de um papo, assim, bem gostoso, porque são reflexões muito interessantes que a gente tem quase que todos os dias, né? A respeito dessas coisas e trazendo a filosofia, mas no sentido da essência, percebendo também onde foi que isso se perdeu, onde foi que isso ficou, a essência ficou e de repente a estrutura humana se estabeleceu. Então esse resgate nessa conversa é trazer essa essência realmente espiritual de um contexto onde nós possamos nos entender enquanto seres completos. Porque se a gente não consegue entender o que nós somos, o que é isso aqui, como é que nós vamos querer entender Deus, né? Então, essas conversas são entendimentos sobre nós, sobre energia, sobre cor, sobre movimento, sobre desejos, sobre psicologia, pulso, amor, o que como funciona a mente humana, e quando a gente consegue entender esse complexo ser, a gente consegue fazer esse salto para a essência, para Deus, para o Supremo. Cada um, é óbvio, vai ter a sua interpretação, né? Então, a maneira como a gente se vê no nosso dia a dia, como a gente se percebe nesse campo, cada dia que passa a gente parece que está se aproximando mais, né? E esses diálogos é que vão fazer porque é muito espontâneo, é muito de você compartilhar mesmo aquilo que você está sentindo. E se há muitos anos atrás, há milênios, a forma das pessoas interpretarem Deus foi pegar Deus e transformá-lo num humano ou humanizar Deus, a gente vai fazer um processo reverso, né? Sair desse humano, ou melhor, entendendo esse humano, mas como numa visão mais ampliada desse ser humano, do divino, da luz, da energia, do que ele é verdadeiramente. Sem entrar em campos de religião, de qualquer coisa que venha parecer, saindo mesmo, soltando os grilhões, sabe? Porque essa nova energia, esse novo momento está nos possibilitando a isso. Onde a gente vai... E eu acredito muito, hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Jaya? Que a ciência, ela vai descortinar muita coisa. E é uma ciência, assim, onde a gente está descobrindo o quê? O átomo, a gente está descobrindo dentro do átomo, a gente está descobrindo energia, nós estamos descobrindo frequências, como isso atua, dando formas. Então, tudo isso é muito incrível, porque se há um tempo atrás isso não era possível, hoje novos campos estão abertos, possibilitando um entendimento maior de si mesmo, porque todas as respostas estão em nós. Eu acredito muito nisso. Tudo está em nós, dando importância a cada acontecimento, cada intuição, cada sentimento que vem, cada reverberação que nós temos em nós, isso está disponível para todos nós agora, nessa nova energia, né? Sim. Isso é lindo. É bem nesse sentido. E
E aquilo que eu comentei também, né? Eu vi agora na câmera aqui, e não foi combinado. Estamos quase que no mesmo tom, né? É verdade. Não foi A combinado. gente não combinou não, mas já é telepatia. Engraçado. Mas olha, a gente tem que utilizar assim algumas informações, algumas referências que estão presentes hoje para nós. Né? Então, por exemplo, inclusive a Ana Paula está aqui, nós vamos ter uma live com a Ana Paula semana que vem, terça-feira, viu? A Ana Paula está aqui. A Ana Paula também gosta muito de física quântica, estudou teosofia, vários temas aí relacionados, e ela é uma professora também formada em 22, né? Aliás, 23 pelo VVY. Não, 22, da turma de 22. E o que acontece, né? Nós temos muitas informações, muito conhecimento hoje presente para nós. E um deles que embasa muito é o que você colocou, que é a física quântica. E assim, é importante nós entendermos alguns elementos também nesse processo de ressignificação, mas não no sentido de dar outro sentido, outro significado, mas de tentar tirar aquilo que foi colocado como um falso ou um equivocado sentido sobre algumas concepções, alguns conceitos originais. Um deles, antes de entrar nas perguntas aqui que a gente quer responder, um deles é o conceito de yugas. O conceito de yugas, inclusive nós vamos rever esses estudos agora em 2024 na formação do VVY, é que yugas elas não são eras, na verdade elas são ciclos que ocorrem ao mesmo tempo na consciência humana. Tá? Eu já expliquei isso em outras aulas, estão lá no YouTube. E dessa forma nós temos que entender que nesse momento existem pessoas que estão com uma mentalidade em uma determinada característica ou padrão de consciência, de uma yuga. Então está vivendo mais, assim diríamos, na busca de uma espiritualidade ou na busca de uma autorrealização através de meios religiosos, de um paradigma religioso. Outros buscam através de um paradigma político ou econômico. Outros buscam através de um paradigma, o terceiro seria o paradigma sim, o segundo, na verdade, é o político, o terceiro é econômico, e o quarto, que seria correlacionado a Kali Yuga, que é a que está mais predominante hoje, é um estado de consciência baseado em inveja, em cobiça, em medo, em confronto, não é? em atritos, brigas, lutas, guerras, é uma era baseada num paradigma científico. E o que significa isso? Paradigma é sempre uma mudança de uma visão para uma outra visão. Mas é aquela coisa, você vai num oftalmologista ou vai num oculista e você troca de óculos. Ele vai te dar agora um óculos com uma lente melhor. Então você sai de 0,5 para 0,7, de 0,7 para 1, de 1 para 3, de 3, pronto. Só que você está somente trocando de paradigma. Porque está rodando dentro dessa roleta russa chamada yugas. Então você vai ter um paradigma religioso, um paradigma político, um paradigma econômico, um paradigma científico. E é isso que a gente tem que ter um cuidado, porque sim, a ciência está dando resposta para muitas questões espirituais. Mas é aquilo que eu comento nos estudos dos Vedas, está lá no YouTube. Imagine que nós chegamos de uma linha limite, é uma linha fronteiriça. E para além dessa linha não tem conhecimento que foi estabelecido até agora que nos leve. Todo conhecimento que nós temos, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele científico, que são os principais paradigmas, esses três paradigmas eles só servem para nos trazer até a linha de fronte. A partir daqui nós temos que assumir a nossa responsabilidade e avançar por conta própria. Se você ficar preso
a um paradigma religioso de que tal pessoa vai me salvar, ficar preso a um paradigma filosófico, a minha crença vai me salvar, e ficar preso a um paradigma científico de que a ciência vai me salvar, continuará do lado de cá da linha fronteiriça. E ir para além dessa linha fronteiriça é entrar nessa nova energia. Sim, porém tem um adendo que eu gostaria de fazer. Porque a ciência, ela lida com coisas mais práticas. A ciência hoje está lidando com energia, com som, com tudo que está no nosso campo de percepção. Então a ciência hoje está mostrando o que o som pode formar através de uma água, digamos assim. O que a energia do pensamento pode gerar uma forma, e pode trazer, isso gerando uma forma, pode trazer uma manifestação para a sua vida. O que o campo emocional, o que as suas emoções pode te trazer como uma doença. Então, quando eu digo que a ciência está se aproximando da espiritualidade, exatamente por isso, porque você já não tem mais os ideais arquétipos Exato. que a religião trazia. Então, você não tem mais Deus humanizado. Todas as religiões, todas elas simplesmente vão colocar o fardo da espiritualidade num personagem. Sempre tem isso. E a ciência, ela vai trazer isso como uma capacidade de responsabilidade. Uhum. Então, no momento em que você começa a adentrar esse meio científico, um meio científico sério, é claro, entendendo, porque a ciência vai chegar até um certo ponto. Daquele ponto, aí é que entra a espiritualidade. Isso. Mas por que eu acho que isso é importante a gente entender? Porque, na verdade, essa ciência proposta agora, ela está muito linkada com a espiritualidade. Ela está linkada com o éter, com o espaço, com o movimento, com a energia, coisas que não eram possíveis antes. Então, felizmente, os dogmas religiosos que nos enclausuravam, que nos limitavam, que nos colocavam como dependentes, vão estar nos trazendo uma liberdade em reconhecimento da nossa essência primordial em relação à espiritualidade, em relação ao que é verdadeiramente. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se antes existia essa briga, né, espiritualidade e ciência, e agora não há mais isso. Se você buscar a própria Terra, olha a natureza é extremamente científica e espiritual. Sim. Olha o que a Terra nos ensina, quantas coisas a própria Terra nos ensina. E aí a gente, ao invés de estar conectado com a Terra, estamos conectados com um guru, com um padre, com, sei lá, com uma série de seres que já tiveram aqui, que realizaram. Não! Isso é para que a própria Terra, a própria natureza está nos apontando coisas para dentro de nós, porque nós somos um pedaço de terra. Sim. Toda a inteligência e a magnificência da terra e da natureza está em nós. Então, se isso é possível a partir de quê? Aonde começa tudo isso? Entende? Sim. Então, não tem um nome específico, não tem um personagem específico. Chamem Deus do que vocês quiserem chamar. O todo, o total, o absoluto, a totalidade, tudo. Perfeito. Eu acho que isso é que vai fazer um desenvolvimento em nós para que nós possamos entender como que Deus funciona e a partir dele tudo vai funcionar, porque ele é a matriz disso tudo. Exato. E não precisamos dar nomes, nem personificar mais nada. Não, eu concordo, eu coloquei só esse confronto aqui, porque não é um confronto, na verdade, é uma dialética, mas é apenas para deixar explícito para os demais, né, para quem está acompanhando esse diálogo, que o diálogo ele é sempre caloroso, mas também amoroso. Sempre.
dando a indicar o seguinte, que a religião, ou melhor, a ciência não pode se tornar um paradigma religioso. Que isso tem ocorrido em muitos ambientes, tá? Acadêmicos e não acadêmicos acabam aderindo à visão da ciência atual, como do tipo, eu não preciso mais de religião porque agora eu tenho a física quântica. Mas não é para isso que serve. Sim, é claro justamente... que não. A gente está falando de uma ciência espiritual, né? Exato. Onde você consegue ver todos os fenômenos a partir de algo muito maior. É de usar as ferramentas, os conceitos e as conquistas que tudo isso, a ciência, a filosofia, as religiões também, as verdadeiras, legaram para a história humana. Ou seja, o que as ciências hoje, especificamente a física quântica e as conquistas, né, das últimas décadas, principalmente na última década do bóson de Higgs, por exemplo, nos dá a entender que tudo é energia. Tudo é energia. A transferência do conhecimento para amparar é falso? Não é falso. Ele só vamos explicar de uma forma direta. Ele só não é mais hoje, nesse novo contexto de energia e novo contexto de consciência humana, ele já não é mais tão necessário. Seria isto. Tá? Não que ele é falso, ele é verdadeiro. Mas ele funcionava, e aqui eu vou realmente colocar em xeque aí vários Vaishnavas, né? E aqueles que seguem tradições dos Vedas, eles funcionavam até 2019. Existem fatores astronômicos, fatores até mesmo das próprias escrituras que mostram isso, né? Então eles são verdadeiros, mas de 2020 para cá, eles não têm mais a mesma relevância, porque a consciência ela acessou um outro campo. É um outro campo que nós estamos acessando hoje, nesta energia. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, tá bem, Valmir? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que nós pudermos acumular de conhecimento até hoje, ele deve ser posto em prática. E prática diz respeito a nós mesmos experienciarmos. Porque agora tem um detalhe importante da ciência, só para concluir essa ideia, que é o seguinte: a ciência, principalmente a ciência, a física quântica, a mecânica quântica, ela vai se contrapor a uma visão mecânica da realidade, da vida, de Deus, certo? Imagine Deus como um relógio. Agora imagine Deus como uma consciência. São parâmetros diferentes, são paradigmas diferentes. Nós vivíamos até então dentro de uma concepção de realidade moldada pelo paradigma da mecânica de Newton. Já que a gente está falando de ciência, falando de física, e a experiência que nós temos no mundo é uma experiência muito física. A partir do momento em que nós entramos e começa a operar esse tipo de pensamento, e já não é mais um pensamento apenas de algum grupo científico, né, de um grupinho de pessoas. Não, hoje você vai num ponto de ônibus, você pega um Uber, você vai... As pessoas já entendem um pouco de física quântica de forma prática. Né? Hoje eu tive um sonho, o sonho aconteceu tal coisa, e de repente durante o dia eu encontrei a pessoa do sonho. Você começa a ver uma sincronicidade, que não é nada novo. Né? Mas sincronicidade é uma característica de um processo quântico que ocorre na consciência humana, a nível de consciência coletiva. O Jung já falou disso em meados do século XX. E aí o que acontece? Hoje, nós temos que entender que o que a física oferece para nós, a quântica, é que Deus é uma experiência, porque tudo é energia. E a nossa consciência, que é um núcleo de energia, uma esfera, uma consciência, um núcleo de energia individualizada, ela experiencia Deus. Logo, a religião, no sentido lato mesmo, original de se pensar, é ter uma experiência com Deus. E aí nós pensamos, então isso na prática, o que é ter experiência com Deus? Eu precisar ir para os Himalaias, eu precisar ir para Jerusalém, eu precisar ir para Machu Picchu, eu precisar ir para o Cairo, nas pirâmides, né, ou para o Tibete, Não. A experiência em Deus significa você ser capaz de expressar o divino em você, expressar Deus através de você.
Quando você se expressa, imaginando e entendendo, isso que eu estou fazendo agora é uma expressão de Deus. Você está experienciando Deus em você mesmo. Ah, mas isso é contra todas as escrituras, você é Deus. Não, não somos Deus. Nós somos uma experiência em Deus. E é isso que aproxima os conceitos da física quântica para a espiritualidade. Entende? Então existe uma conexão real com as teorias, os conceitos da física quântica, colocada na mesa, e que nós não podemos pegar aquilo e simplesmente acreditar naquilo. Nós temos que ir para a experiência. Nós estamos entrando num momento onde é necessário termos experiência. E ter experiência no quê? Em Deus. Porque tudo é energia, tudo é base de consciência divina. É aí que eu acho que é interessante, porque o que você vê nas religiões, né? Você vê, é como se nós estivéssemos nesse degrau e alguém quisesse te mostrar algo do degrau que está lá em cima. Só que, para você ver algo que está aqui em cima, eles esqueceram todos os outros degraus. E esses outros degraus significa você com todo o seu ser. Então, à medida em que você vai se conhecendo como energia também, como corpo físico também, como emoções também, como pensamento também, como uma psique também, como um pulso de desejo também, como amor. Então, cada vez que você adentra a cada espaço de você mesmo, você começa a entender esse degrau de cima. O problema é que para eles mostrarem essa pessoa, ou esse ser, essa energia daqui de cima, eles precisaram pegar isso que é muito elevado e trazer para o nosso campo humano. Então, aqui no nosso campo humano, alguém tem que te levar lá em cima. E aí é que entra o erro, porque você não se conhece, você não se descobre, você não se entende. Essa coisa, o Parampará, voltando daqui até a pergunta do nosso amigo ali, do Parampará, né? O conhecimento foi dado a Deus do Sol. O Sol está emanando conhecimento o tempo todo para a Terra. Se você se conecta com a Terra, você recebe o conhecimento do Sol. Você está dentro do Parampará. Mas qual é o conhecimento do Parampará? É o guru? É alguém? É a hóstia? Sei lá, é a parafernália toda da religião? Então, a coisa ficou muito confusa. Nós estamos dentro de um sistema hoje onde é permitido ao ser humano captar, entender, compreender Deus a partir de si mesmo. Não tem mais... E uma coisa é fato. Ignorância não tem mais espaço. É preciso buscar um conhecimento. Mas é buscar um conhecimento, perceber esse conhecimento dentro de você... E ele não está em práticas determinadas, ele está em meditações, em você pensar sobre aquilo, ler, raciocinar, entender, experienciar isso. Deus, ou todo, a fonte criativa, a magnificência está em nós, em cada átomo. Hoje a nossa conversa de manhã foi exatamente isso. O que é esse três? O que é essa trindade? Né? Na nossa conversa, a gente teve essa conclusão de que existe um todo, que é uma psique, ali onde opera todas as coisas, onde tem um desejo. E ele tem dois pulsos. Esse pulso como um masculino e como um feminino. Ou um pulso de yang e um pulso yin. Um pulso de inteligência e um pulso de amor. Isso é o 3. Então, é o 2 a partir desse 1. Mas esse 2, ele sempre está no centro, circulando através do centro. Então, esse 2, ele vai estar sempre mais perto do desejo da fonte.
E é muito simples. Todas as vezes que a gente se afasta dos desejos dessa fonte, a gente realmente se sente separado. E a religião, ela faz isso com a gente. A ciência vai estar te mostrando, olha, você tem esse material, você é isso, você é energia, você é quântico, você é multidimensional, você é um processo de pensamento, você é emoção. Então trabalhe isso que você tem. A gente quer conhecer a Deus, o Supremo, a fonte, sem antes passar por nós mesmos. E aí a gente está caindo em armadilhas. Esse é o problema. Então, quando você consegue entender que existe o 3 em você, existe uma psique e existe um masculino, um pulso, que é uma inteligência, e existe um amor. Quando você entende esse 3 em você, como que você está fluindo na vida? Quando você se afasta desse desejo, como é que eu vou descobrir o desejo de Deus? É simples, é bem simples. Ele não quer que você o adore. Deus não quer que você o adore, ele não precisa disso. Ele precisa que você viva em experiência com ele. Flua com ele, entendendo, se trabalhando. Porque da onde vem essas emoções? Desse puxa e empurra, desse magnetismo que ocorre quando a gente vai se afastando, quando a gente se afasta da fonte. E aí é onde surge esse ego. E o que é esse ego? Ele é para você ter uma experiência singular, que sai da fonte, que sai desse todo, para que você possa desenvolver-se em magnificência, onde esse 3, essa tríade em você, ela vai se desenvolvendo e cada um vai ser de uma forma específica. Então, você é Deus? É. Você não é Deus? Não. Você é e você não é. A gente tem medo de dizer essas coisas, sabe por quê? Alguém disse pra gente que isso seria pecado, ou que alguém disse que isso, sei lá, era o maior dos erros. Não, nós somos sim magnificentes, cada um do seu jeito. O que nos impede de nos realizarmos como seres divinos, que é o que nós somos, é esse ego que acha que está separado da fonte. Nós somos um filho, ele é parte do pai e ele é parte da mãe. E aí quando ele é concebido, ele tem um pouco dos dois. Só que além dele ter um pouco dos dois, ele tem o pré-celestial, que é o centro. Então ele vai se desenvolver. Se o pai é médico, ele tem que ser médico? A mãe é professora, tem que ser uma professora? Não! Ele vai usar essas duas potências e ele vai convergir essas duas potências numa outra magnificência, numa terceira potência. E assim nós vemos a natureza, a própria terra, como que ela se faz presente em cada indivíduo, em cada ser que nela está. Então a gente precisa entender o que é a essência. O que é a essência? É essa tríade. Quando a gente conseguir entender essa tríade, a fonte primordial, e a gente entender essas duas potências que saem dessa fonte primordial e num movimento, nós vamos entender os nossos centros. E o que são os nossos centros? É o centro do movimento, é o centro do pensamento, movimento, pensamento e sentimentos. Então, quando você consegue canalizar, concentrar e equilibrar esses 3 centros, você está em Deus, você está em equilíbrio, você está na fonte, você está se realizando em magnificência, porque existe essa matriz. É só perceber isso. Se a gente ficar dando nomes a elas, tudo vai para o ego, sabe? E tudo caminha para uma religiosidade ou para uma ciência, ou o que quer que seja. Não, é preciso compreender da onde surge tudo isso. E para mim é muito claro. Estou querendo dizer que todos têm que entender dessa mesma forma.
para mim é extremamente claro. Existem 3 centros em nós, que é o centro da psique, que é o pensamento. Existe o centro, que são as emoções e os sentimentos, e existe o centro do movimento. Quantas vezes nossa ação, nosso movimento não está linkado com o pensamento, muito menos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos? E por que existe um equilíbrio? Porque toda a atmosfera, todos os universos, tudo que sai, existe esse 3 em total equilíbrio. O movimento, o pensamento, que é a psique, talvez o impulso de desejo, qualquer coisa que a gente possa chamar. O movimento, o pensamento e as emoções, que são os sentimentos. Tudo gira em torno disso. O que é um átomo? Você pega um átomo, tem um núcleo, tem ali fora, que eu já não sei mais direito como é que é, não sou muito boa nisso não, pessoal. E tem os elétrons ali, prótons e nêutrons, e tem o centro. Então, existe a dualidade. Não tem dualidade, não existe dualidade. São pulsos diferentes que saem e se combinam com o centro. São 2 pulsos que se combinam com o centro. E aí vão originando todas as outras coisas. E isso é matemática, é coisas que a gente nem imagina. Por isso vai acontecer a manifestação. Só que se a gente não entende essa matriz, como é que a gente vai conseguir se compreender aqui? Aí vai ficar adorando Deus se você não sabe nem o que ele é. Então, assim, é preciso se entender. Por quê? O que é um som? O que é uma vibração? O que é uma frequência? O que é uma consciência? Então, eu costumo dizer que esse centro é a consciência. Ciência com. Mas não essa ciência do mundo normal, é estar ciente. Então, a consciência é onde origina tudo. E a consciência, ela gera pulsos. Gera pulsos em Deus, seja lá o nome que a gente queira dar, e gera pulsos em nós. Então, se nós temos uma consciência, ela vai gerar pulsos, mesmo que sejam inconscientes. E aí é que está o grande barato da vida. Porque quando a gente consegue integrar movimento, pensamento, sentimento, emoção, fazendo todo esse equilíbrio, não tem um ser, uma pessoa, não é assim que funciona. Existem energias, existem pulsos, existe um magnetismo. Então, a gente precisa entender as coisas nesse âmbito. Por isso que eu acho que nesse ponto a ciência vai contribuir muito para essa coisa, entende? Não uma ciência da cura de alguma coisa, não. Eu sei porque eu trabalho um pouco com uma ciência mais metafísica. Né? A acupuntura trabalha com magnetismo, com energia. Eu uso laser, que trabalha com luz. Eu uso elétron nas pessoas, eu vejo as pessoas pararem de sentir dor. Por quê? É frequência. Você entende? Sim. É frequência. E como que a gente pode entender isso através dos pensamentos? A coisa mais incrível que nós temos é uma mente pensante. E essa mente pensante, ela é uma faca. E a gente está usando para se cortar. Não estamos usando ela devidamente, adequadamente. Então, quando nós conseguirmos entrar nesse âmbito perfeito do sentimento, desses 3 centros, né, do movimento, observar seu movimento no mundo, o seu movimento está coerente com o seu pensamento, com suas emoções, com seus sentimentos? Isso é Deus! Isso é Deus, sabe? Sim. Então, quando a gente está fazendo determinadas coisas porque alguém nos mandou de fazer, porque assim a gente vai para o paraíso. Não, ninguém disse que o paraíso não é aqui. Todo mundo fala que o paraíso não é aqui. Mas quem disse? Quem prova isso? Eu acho que o paraíso é aqui, sim. Porque o paraíso é aquilo que está na mente de cada um. Cada um vai fazer seu paraíso, então, né? É isso mesmo.
sem achismos, né? Sem achismo. Eu não acho que o paraíso é aqui. Tenho convicções de que o paraíso é aqui. Ah, E olha só, aqui o nosso querido Cadu, né? Isso aqui é hermetismo puro, sem dúvida. com O certeza. mundo é mental, a Hermes estava dizendo. Exato. Porém, você vai me entender, Cadu. Adriana, a gente já falou sobre isso, eu falei, calma. Mesmo o hermetismo, quando ele fala como em cima, embaixo, né, como fora, dentro, é todo um caminhar de sentidos para a nossa consciência entender que não existe lá fora nem dentro, nem acima nem abaixo, e todos os outros processos herméticos. Por quê? A consciência, o ser, é um fato, ele é imóvel. A consciência, o núcleo do ser, ele está sempre no campo da transcendência, se é que a gente pode chamar de transcendência. Ou seja, vamos considerar aí que existe o mundo espiritual, existe o mundo transcendente. Nós nunca saímos de lá como consciência. O que nós estamos experienciando aqui é uma dimensão, na verdade, fracionada. Então nós percebemos a realidade, e aparentemente ela é real, só que na verdade é toda uma composição de todos esses elementos que você colocou agora, esse entrelaçamento de diferentes confrontos e distanciamentos dessa potência de pulso e potência de atração. Impulso e atração. E assim nós conhecemos esse movimento em todos os lugares, inclusive no DNA, inclusive na Via Láctea, inclusive em todo o movimento da matemática sagrada, né? Ou seja, toda essa combinação de várias e várias energias, potências que estão se intercalando na nossa consciência, faz com que hajam flashes de consciência, e cada flash de 50 milésimos de segundos cria essa realidade que parece ser sólida, permanente, mas não, é tudo um fluxo contínuo de energia. Podemos não ver, mas agora pode ser que esteja passando uma baleia quântica aqui na nossa frente. Agora é só para dar uma brincadeira. O que significa isso? Que tudo é consciência. Isso é muito importante que a gente entenda. Tudo é consciência. Se a gente quiser chamar Deus de algum nome, vamos chamá-lo de consciência. Consciência. E nesse aspecto tem a ver também com a pergunta que foi colocada aí pelo Valmir agora há pouco, né? Em relação a Deus ser energia ou pessoa. Ele é os dois. Ele é os dois. Deus é tanto a energia quanto a pessoa, e mesmo a ausência dos dois, porque ele é absoluto. Vamos imaginar que essa matriz que a Adriana colocou, que você deixou aqui, é esse núcleo de consciência absoluta. Exato. Esse núcleo de consciência absoluta, que é puro, é absoluto, é uno, ele emana esses dois pulsos, o próprio pulso e a atração. É um impulso e uma força atrativa. Então são três. Se você pega o símbolo do Tao, Yin Yang, o Yin e Yang estão inclusos em um único ponto, em um único círculo. Esse círculo é o Uno. Só que do Uno existem os dois movimentos. E se você pega o Mahamantra, Hare Krishna Rama, também é uno e dual ao mesmo tempo. Certo? Nós não vamos falar agora em detalhes o que significa, qual a correlação do taoísmo com o Mahamantra, a relação do Mahamantra com essas três energias que a Adriana deixou aqui. A gente faz isso aqui numa outra live específica sobre o Mahamantra para descortinar o Mahamantra. Vou repetir. Descortinar o Mahamantra. Quer dizer, aquilo que eu falei, Deus é uma experiência, e na experiência em Deus nós manifestamos Deus. Nós somos uma expressão divina. Entende? Então, nós somos Deus e não somos. Por quê? Nós somos Ele porque somos consciência dEle. Só que nós vamos entender que nós somos Ele, mas não somos, quando nós expressamos Deus a partir de nós.
daria... Sim, vai ficar salva. Vai ficar salva. Flávia, bem-vinda. Flávia chegou agora. Então, esses são pontos assim chaves, né? Sim. E olha, a gente fala disso 24 horas. A gente vai dormir falando sobre isso, acorda falando sobre isso. Exatamente. Sonha então, com isso. Aquela coisa, eu não acho, eu tenho certeza de que aqui é o paraíso. Até porque a ideia de paraíso, se você pega nas escrituras, né, a terra pura de Buda, se você pega a terra sagrada, né, a terra sagrada do judaísmo, ou se você pega o próprio... me fugiu agora o termo em sânscrito, que também está no Bhagavad Gita, mas todos eles se referem a uma única coisa. É um estado de consciência. Entende? Então nos vendem uma ideia de que você vai para o céu, você vai para o mundo espiritual, você vai alcançar o paraíso, né? Ou você vai para um harém de 16 mil mulheres te esperando lá se você morrer numa batalha. Arquétipo. É tudo arquétipo. Tudo arquétipo. É tudo arquétipo e baseado em uma, diríamos assim, uma condecoração. Você foi um bom ser humano submisso aos dogmas, às crenças, então agora você recebe a sua contribuição, você vai para o mundo espiritual. Só que na verdade é toda uma construção e uma ideia. O mundo espiritual é aqui, não existe mundo espiritual e mundo material. O que diferencia isto é o padrão de consciência. Eu quero levar uma outra situação. Por exemplo, a maneira como você vive, né, ela vai ditar o seu mundo. Exato. Ontem, por exemplo, nós fomos ao médico, chegou lá, tinha uma televisão tagarelando, falando todas as tragédias do mundo. E assim, eu não consigo entender como as pessoas conseguem escutar isso, sabe? Conseguem sentar à frente de uma televisão para ver uma novela. Então, você vai ser o formador do seu paraíso. Você vai formatar o seu paraíso. Você vai fazer daqui o seu paraíso. Seu espaço, seu pequeno espaço é o seu paraíso. Algumas coisas você precisa entender sobre você, que nunca te disseram antes. Mas não, para você ter um paraíso, você tem que ir para um ashram ou para um templo, ou lá você vai ter o paraíso. Não, o paraíso é você. Você já está. Vocês têm ideia do que é esse planeta? Vocês não fazem ideia do que é esse planeta? Gente, vento, ar, verde, olha tudo que ele manifesta. Algo inimaginável assim pra gente entender que o planeta está expressando uma vontade dessa fonte. O planeta, ele se desenvolveu a tal ponto onde ele pode manifestar nele mesmo o paraíso. Você está entendendo? Agora, o que a gente faz no paraíso, aí também tem a ver com a gente. Nós precisamos ter essa magnificência de estarmos cada vez mais próximos, e isso é possível para nós. A gente precisa entender como é que é esse magnetismo do ego, esse puxa e empurra, esse gosto ou não gosto. Como que a gente vai sair disso? É importantíssimo a gente entender isso. E o que nós somos como almas? A alma é o fractal dessa consciência. Então, se você deixa a alma permear todo o seu ser, entendendo o puxa e empurra do ego, gosto, não gosto, rejeito e quero mais, é viciante e agora não tenho mais, vou sofrer. Não, vamos entender isso, vamos nos compreender a partir dessa tríade. E se eu sou alma e alma é um fractal de Deus, ela está mais perto, ela está em conexão direta, mais perto não, mas ela está em unidade, em uníssono com o Supremo, com a fonte que tudo é. Quando ela permeia o meu campo, quando eu deixo que ela permeie o meu campo, retiro esse ego, sabe? Aí sim eu faço tudo o paraíso. Eu tô lá e tô aqui ao mesmo tempo, usando todos os meus veículos,
com beleza, com sabedoria, entendendo o que eu preciso, porque na verdade estar nesse movimento aqui é um processo de você entender esse puxa-empurra do ego. É você realmente perceber o quanto você ainda tem isso de ego e o quanto a alma já está te penetrando, já está em você, ou você está agindo ainda sob os efeitos do ego. E quem é que vai ditar isso para você? São suas emoções, são seus sentimentos, são seus movimentos, é a sua consciência. Sim. Entende? Então, quando você começa a se conhecer a partir disso, eu juro para vocês, não é conversa fiada. Por que a gente está falando dessa nova energia? Porque o próprio planeta, a nossa querida Terra, que a gente às vezes não dá muita importância, né, está emanando isso pra gente, vibracionalmente. Ela está num processo de transição, porque ela é uma consciência, acabei de dizer isso. Se ela é uma consciência, ela está se elevando vibracionalmente. Quando ela se eleva vibracionalmente, ela fica mais perto dessa consciência suprema. Quando ela está mais perto dessa consciência, ela consegue estar mais dentro dos desejos do Supremo. E aí, quando ela faz isso, tudo que está nela sobe. A frequência também vai subir. Só que aí, o que vai acontecer? Vão gerar situações nesse físico para balançar mesmo. Para que a gente possa entrar e vibrar nessa frequência mais elevada. Então a Terra é o nosso puxar para o alto. Ela é uma consciência mais elevada do que os seus habitantes. Então a gente precisa estar em conexão com ela, com o nosso planeta. Porque daí a gente vai conseguir estar em conexão com nossa Via Láctea, que já tem uma frequência mais elevada. A gente vai estar em conexão com todo o nosso sistema solar e o nosso universo, que já tem uma frequência mais elevada, e aí assim você consegue subindo e elevando a sua frequência até você estar em unidade, se sentir em unidade. E o que é se sentir em unidade? É estar ciente, consciente de que todos os seus movimentos, todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos estão em estado absoluto de magnificência. A alma está sendo acoplada. Seria a expressão de Deus? Seria a expressão de Deus. Pronto. E aí ele se manifesta. Pronto. É lindo, então, né? Tudo em nós é uma expressão de Deus. Tudo. Né? Uma dor, um sofrimento, um prazer, né? Um regozijar. Exato. Tudo, não existe dualidade. Porque... Agora você concorda comigo, né? Não, porque é aquilo que eu falei, a dualidade ela só existe justamente quando a nossa consciência ela entra em um campo, que aí a gente entra na dualidade primeira... só existe quando tem ego. Quando tem o ego. E onde que é construído o ego? Porque agora a gente entra aqui, olha só, o tema da live é as limitações da psique na nova energia. Então nós estamos falando justamente daquilo que limita a nossa experiência em Deus. Aquilo que limita nós entendermos que tudo que nós estamos fazendo, esse movimento aqui, é uma expressão de Deus. As palavras que eu estou dizendo, né, não que eu estou aqui iluminado, né, não é nada disso. Está sim. Também. Está sim. Mas assim, como que isto está reverberando na consciência de cada ser é também expressão de Deus. Sim, não a é? gente não, eu já ouvi essa frase, né? Vocês não vieram aqui para adorar Deus, vocês vieram aqui para expressar Deus. Exato, expressão divina. E como que a gente expressa? A gente só pode expressar Deus se nós estivermos em frequência alta, elevada. Porque quanto mais elevado está a sua frequência, menos forças você tem atuando na sua psique. Então, quando você está com menos forças, que são os 3 gunas, né? Uhum. Que são os gunas, entendido como os gunas. Quanto menos os gunas estão influenciando você,
que é super normal, natural, maravilhosos, quanto mais elevada a sua frequência, mais perto dos desejos de Deus você está. Se você está mais perto dos desejos de Deus, significa que o seu fractal de consciência alma está manifestando e dominando todas as suas camadas. E aí sim você está expressando Deus. Sim. Eu acho que eu fui claro. De forma mais pura. Exato. Só que o que acontece? Se a gente fica achando que Deus está em algum lugar ou em alguma pessoa específica, como que você serve a Deus? Gente, servindo a nós e aos outros. Se cada um é um fractal dessa consciência, nós vamos estar o tempo todo servindo uns aos outros. Fazendo. E o que é servir? Serviçoso. Serviço. Você tem que ser um viço de Deus. É o que está na fonte. Então não é um fazer algo. É você mostrar a que veio. Porque se você está expressando Deus, a sua própria plataforma de expressar Deus vai ser viço para o outro. Para o outro, entende? Sim. E aí é outro patamar de entendimento. É outra história. Porque aí tem um ponto muito bacana. Porque você começa a entrar no agora, no presente. E nesse momento, o quanto eu estou sendo viçoso. Neste momento, o quanto eu estou amando. O quanto eu estou sendo pulso. O quanto eu estou sendo inteligência e amor. Que são essas duas fontes conscientes. Pulso e amor. Inteligência e amor. O quanto nesse momento eu estou trabalhando a amorosidade. E aí é que é um detalhe. A capacidade de amar mesmo, puramente, é a alma, não o ego. O ego está sempre no magnetismo do puxa, empurra. Do gosto, não gosto. Para mim, eu, família, país, né? A alma não. A alma, ela quer reverberar os desejos de Deus. Sim. Então isso é termômetro, sabe? É termômetro assim. Isso é vida espiritual. Porque você é espírito. Exato. Total. Exato. E aqui, aí veria, por exemplo, a Plínia, ela sempre tem perguntas inteligentes também, ela colocou aqui. É muito bom ter a experiência pessoal e direta. Exato. E pessoal. Não é que alguém teve a experiência e chegou para mim e falou, olha, é assim. Ah, que bom, agora eu sei como é. Não, você não sabe, você vai ter que ter a experiência direta e pessoal. Então isso torna Deus ainda mais acessível e ainda mais esplêndido, Exato. magnífico, absoluto. Porque ele vai se expressar para cada um à medida que cada um tenha para poder expressá-lo dentro dele mesmo. Entende? Então Deus é pessoa? É pessoa. Deus é energia? É energia. Ele é o ausente desses dois? Também. Ele é amor? É amor. Ele é a ausência do amor? Tudo. Tudo. Ele é tudo. Se a gente pensa assim, porque todos os parâmetros que nós temos diz respeito à nossa capacidade de entender. Agora você imagina que Deus, ele se limitaria à nossa lógica, à nossa capacidade lógica de entender? Ele ia pensar assim, caramba, como que os seres humanos são burrinhos. Eles querem me entender do jeito deles. Que eu tenho 2 pernas, eu não posso ter bilhões de pernas. Porque na verdade a perna é uma questão que a gente coloca em Deus. Exato. Né? Eu preciso ter cabelo, porque a gente coloca cabelo em Deus. Não que ele não tenha, ele tem, porque nós temos. Só que ele não se limita a isso. Ele é muito mais que isso. Ele é tudo. Se ele é tudo, tudo está nele. Então ele é pessoa, ele não é pessoa. Ele é energia, ele não é energia. Ele é concebível para a nossa limitação racional e ele é inconcebível a ponto de nós não conseguirmos entendê-lo. Só que ele é tão amor, e eu sintetizaria Deus como amor, que por esse amor ele se expressa através de nós. Por isso essa ideia que você colocou do agora é fundamental. Porque se nós conseguirmos estar totalmente no agora, você
abstém qualquer outra coisa que não seja você, a pessoa, e você tem uma presença direta em Deus, que é o agora. Em cada ato da sua vida. Se Deus existe em algum lugar, o lugar onde ele existe é no agora. Com certeza. E nesse agora estão todos, tudo e mais ainda. Os átomos estão agora. O espaço, o cosmos está existindo agora. E deixando de existir a cada instante para voltar a existir novamente no instante seguinte. Exatamente. Nada é contínuo, nada é linear. Tudo está pulsando a cada instante. Do absoluto para o absoluto. Pulsa e atrai. E tem mais. O agora é tão importante porque no agora, linearmente falando, né, que a mente humana é uma mente linear ainda, nós precisamos deixar essa linearidade, mas pensa, se você conseguir, ele é termômetro para você, né? Sei lá, você está fazendo uma coisa simples na sua vida, lavando uma louça, o homem, sei lá, trabalhando no escritório, ou até mesmo lavando uma louça, porque homens lavam louça. Até lavando uma louça, quando você está ali naquele momento lavando uma louça, onde está o seu centro do pensamento? Se você estiver ali com o seu centro do pensamento, o seu centro do sentimento e o seu centro do movimento, essa louça vai ficar limpíssima. Você está expressando Deus, você está colocando amor àquilo ali que você está fazendo. Mas não, aí você está com a alma ali, ó. A alma está ali, por isso que é de corpo e alma. Mas se você está lavando a louça, odiando fazer aquilo, pensando, porque o odeio, lembra que o odeio é o ego, puxa e empurra. Amo, não gosto. O que eu gosto de fazer, vou correr atrás, vou ficar viciado e vou ser subjugado. O que eu não gosto, vou ficar correndo, vai criar medo e um monte de doença. Enfim. Ali você tem o seu termômetro. O quanto nesse momento que eu estou lavando a louça, eu estava ali. Ali eu estou realizando Deus. Ali eu estou com os meus 3 centros atuantes, perfeito, consciência, amor, pulso para fazer aquilo. E fica muito mais lindo. Tudo se torna um paraíso. Sabe? Então, assim, eu comecei a perceber essa distância de como eu ficava no passado e no futuro. E quanto mais tempo eu conseguia estar no agora. Porque eu queria sentir Deus. Se Ele está no agora, eu preciso estar no agora. Eu preciso estar no templo, eu não preciso estar na igreja. Eu só preciso estar no agora. E aí sim eu vou estar me percebendo os meus 3 centros de força. Esses meus 3 centros, eles vão ser o meu termômetro. Sim. E aí você se liberta a todo momento, cada vez mais você está se tornando cada vez mais magnificente. Exatamente. E trabalhando e aprendendo a amar. Isso é yoga, não? Isso é total yoga. Veja como que, assim, às vezes ficamos presos a conceitos do yoga que são dogmas. Para você praticar yoga, você precisa de tal coisa. Para ser um yogi, você precisa de tal coisa. Não é? E você fica só no yoga quando você está lá sobre o tapete. E quando você sai do tapete, você briga com todo mundo, até com o cachorro. Exato, coitado. Não é? E aí o que acontece? Isso que a gente está colocando aqui é filosófico, é científico, e é a experiência que nós temos, que vocês têm, no dia a dia de vocês. A questão toda no yoga, nesse novo horizonte, é de tirar essas camadas de dogmas, de crenças que foram colocadas também sobre o yoga, para que nós possamos ver que assim, o yoga é essa conexão, é essa unicidade da nossa consciência com o divino. E à medida que nós conseguimos, embora sejam conceitos às vezes um pouco mais densos, né, no sentido de serem mais complexos, não, eles são simples. Se você começa a colocar isso no seu dia a dia, você vai ver que a sua experiência no tapete, naquele agora do tapete, ela vai se manter no seu agora quando você estiver no trânsito, no seu agora quando você estiver
diante de uma situação de discussão com o seu amigo, seu parceiro, parceira, não é? Em tudo, você vai perceber que você está sempre no agora. E conseguir manter esse estado de consciência no agora é yoga. Então essa é a essência de um conhecimento que está presente nos estudos do BBY, que agora em 2024 a gente vai aprofundar ainda mais esses conceitos na questão prática mesmo, porque isso é essencial, isso é uma questão assim de saúde pública. É verdade, sabe? Saúde pública. As pessoas estão assim cada vez mais... não tem essa palavra, né? Mas fora do seu próprio eixo, então desleixadas. Pode ser, né? Se você está fora do seu eixo, você fica desleixado. É verdade. Alguma coisa assim. Desleixado em relação ao seu amor. Exato. Se você não é capaz de amar aquilo que emana de dentro de você, que é o próprio absoluto, Deus divino, como que você vai amar o outro? Sim, não, como é que você vai amar Deus que você não vê? Você não vê, você precisa sentir. E se Deus é amor, o que a gente precisa fazer? Trabalhar o amor, aprender a amar e aprender a ser amado. É outra dificuldade. Porque muitas coisas que a gente não sabe fazer, porque a gente se acha a alma caída, o miserável, o sei lá o que, o pecador, sabe? Gente, são milênios de tabus. São milênios de dogmas, paradigmas. A gente precisa tirar essa roupa. Isso é um escafandro, sabe? Precisa tirar, ele é pesado, ele te sufoca. É mentira que você precisa de um escafandro para viver nesse mundo material. Não precisa. Isso é a historinha da carochinha. Também, ainda tem isso, né? Quantas vezes eu não ouvi essa história? O corpo material é escafandro. Não, o corpo material não é material, é energia. Se eu vibro na minha consciência que meu corpo é matéria, essa matéria vai me dar problemas, vai me dar doenças, vai me dar desequilíbrio, vai me dar insanidade. Exatamente. Agora, se eu entendo que esse corpo é uma energia emanada da minha consciência, eu vou manifestar amor por esta... E é só fazer fluir a energia que a saúde vem. Exato. Porque o corpo, a doença é o quê? Energia parada, estagnada. Ou você tem muito pulso e pouco propósito, ou você tem muita ação sem propósito, ou você tem muito propósito e sem ação. São duas energias que não podem ficar paradas, tem que fluírem. Então, isso, o seu corpo é feito disso, porque tem uma psique que é original para isso, de onde tudo emana. Essa psique é Deus, sabe? Não existe nada fora de Deus, nada. Ele é esse todo, esse é a expressão dele em diversas formas. E tudo existe e tem um porquê. Porque a nossa dificuldade é trabalhar as nossas partes. Nós só precisamos trabalhar as nossas partes. E quais são as nossas partes? Esse físico, o energético, o emocional, o sentimental, o nosso campo de ação, tudo isso precisa ser trabalhado. As pessoas estão doentes porque estão completamente sem estar em confluência com essas três forças. Do movimento, a gente está fazendo movimentos em excesso, gastando energia, sabe? Movimentos em excesso, movimentos sem estado pleno de consciência. Basta que tenhamos consciência, é muito simples. É preciso nos autoconhecermos, entender essa nova energia, o que a Terra está nos proporcionando junto com o nosso querido e amado Sol, que ele está emanando conhecimento para a gente, buscarmos nos abster de televisões, de coisas, sabe, que eu consideraria de muito baixa frequência, onde o ego vai ficar subjugado ali e ele vai vibrar naquela frequência, você não vai conseguir sair dali, é realmente catastrófico. Então, assim, assista coisas interessantes. Hoje em dia nós temos a tecnologia, é para isso, é saber usar a tecnologia. Nós temos muita coisa boa no Facebook, no
no YouTube. Nós temos muita coisa boa, muita coisa boa. Coisas de milhões de anos estão sendo trazidas para a gente agora. Agora, não é seguir uma seita, uma doutrina. Não, é sentir isso em você. Para, medita, ouve, lê, senta, respira. Não tem que cantar mantra, não tem que fazer nada. Só senta, respira e se sente. Sente sua respiração, sente suas energias, sente seu pulsar, seu coração. Como aquilo tudo está reverberando para você. Durma, pense nisso, busque a resposta, que ela vai estar no dia seguinte. E conversem sobre isso. Arrume um parceiro para conversar sobre isso. O VVY precisava de uma potência feminina, tá aqui. Não tem jeito. Intuição aguda. Aqui, olha só, tem um comentário do Valmir, muito bom agora, Valmir. Somos o próprio carcereiro de nós mesmos. Aí só temos que entender isto, e ao entender, se nós somos os carcereiros, nós também temos a chave do cárcere, não é? Porque o carcereiro é o que tem a chave. Exato. Então aprisiona a gente mesmo, né? Então podemos considerar que a plena autonomia do ser individual estaria presente nessa compreensão. Compreensão do que a gente está falando aqui. Exatamente. Onde nos tornamos totalmente responsáveis por nossas decisões e experiências na vida, incluindo a autocura e o rompimento com os véus ilusórios do campo magnético que nos faz criar essas dualidades de aceito e rejeito. Eu estou brigando com ele, gente, porque eu não gosto da palavra dualidade. Porque dualidade existe, ela é real, ela é perfeita. Nós não podemos nos polarizar. Isto. Vamos usar a palavra polarizar? Porque dualidade é como se, por exemplo, eu sou dual. Eu tenho uma potência de pulso e de amor em mim. Então eu sou dual. Você não pode ser dual. Não, mas eu sou. Como assim você não pode ser? Não, mas eu sou. Eu não posso ser polarizada. Eu não posso estar num polo só da dualidade. Porque a dualidade, ela existe, é assim que funciona. Porque ela começa com esse 2. É o 1 que começa com 2. Como é que começa o bebê, gente? Existe lá o óvulo e o espermatozoide. Mas depois que acontece isso, forma o quê? 1. 1 vira 2, o 2 vira 4, o 4 vira 8 e assim vai. Então, tudo a dualidade é maravilhosa. É a expressão de Deus. A partir disso, eu só não posso me polarizar. Exato. Eu vou trocar o nome dele, não vai ser mais Adueita. Vai ser Jai Apolo. Apolo. Vai ser Apolo, isso. Mas olha só, isso é importante mesmo, porque a maior parte do nosso tempo, ela foi, assim, do tempo que eu digo dentro do yoga, né? O yoga está polarizado nessas questões de dualismo e monismo, né? Isso tudo é um jogo. O que a gente está falando e o que nós vamos colocar para o VVY teve aí 12 anos, praticamente, dedicado à fundamentação Vedanta Vaishnava. Em 2024, nós estamos indo para uma outra fundamentação, né, da ênfase do VVY, nessa tradição solar, já que a tradição do próprio Vedanta Vaishnava vem de uma tradição Vamshi Surya Vamshi, ou seja, de uma dinastia solar. Isso no próprio Bhagavad Gita é descrito como sendo esse conhecimento falado pela primeira vez a Surya, Vivajvan, certo? E Vivajvan o que é? O Sol, como a Adriana falou agora há pouco. E esse conhecimento original está vindo diretamente do Sol. E aí você tem fatores, usando da ciência, né, a nível astronômico, de como que o planeta passa por uma determinada área do espaço sideral, onde recebe forças, energias do próprio Sol, numa intensidade que nunca antes houve, porque é um campo de energia que nunca tinha sido atravessado por planetas, principalmente pelo planeta Terra. Então isso significa o quê? Dentro desse contexto, né, de não haver polaridades,
e eu uso a palavra dualidades no sentido de polaridades. Gostei. O que acontece? Eu já entrei em debates com pessoas que eram dualistas, outros que eram monistas, e eu vi o seguinte: o yoga, ele não é parte de uma ideologia, o yoga não é parte de uma crença, não é parte de um time de futebol, não é? Que você vai ter. E vocês sabem do que eu estou dizendo aqui, a maior parte de vocês sabem. Se você é seguidor de Shankaracharya, você vai tacar tomates nos seguidores de Chaitanya, nos seguidores dualistas, né? Principalmente aqueles que são os Hare Krishnas. E se você é Hare Krishna, você vai tacar ovos, porque você não come ovos, você vai tacar ovos nos seguidores de Shankaracharya, entendeu? Lá atrás, quando eu percebi isso, eu falei, bom, por que eles estão tacando ovo em um e outro? Eu tenho que entender a cabeça dos dois. E aí, na época, eu morava no templo e dizia, você não pode ler os livros de Shankaracharya. O que eu fiz? Eu fui ler os livros de Shankaracharya. Ah, então o Jay Adwaita ele é impersonalista. Não. Primeira coisa, eu não sou cabeleireiro. Né? Eu não sou garçom. Eu não sei o que é esse negócio de personalismo e impersonalismo. Eu sei, na verdade eu sei. Mas para mim, na minha razão um pouco mais assim aclarada, para mim isso é indiferente. Por quê? O que eu falei é time. O timezinho vai jogar ovo e o outro joga tomate. E enquanto nós ficarmos nessa plataforma infantil, num playground de criancinhas brincando, a minha religião é melhor que a sua, a minha yoga é melhor que a sua, né? O meu Deus é melhor que o seu nem Deus é porque é só energia. Nós vamos ficar assim, ai, que louco. igual loucos. É louco isso. Então, o VVY deixou para trás essa poeira, isso é tudo poeira velha, energia velha. Nós estamos falando de uma outra consciência. A consciência que os rishis tinham em relação ao yoga antes da convenção religiosa existir. Os rishis eram os antigos yogis. E o que os yogis faziam antigamente? Eles usavam a consciência para acessar aquela energia onde não existia essa frequência de energia densa do magnetismo do ego. Era isso que eles faziam, isso são os yogis. Os yogis não é aquele que eu agora fui iniciado pela linhagem de não sei o que lá, do Babas de não sei da onde. Nem aquele que eu fiz uma formação de 5 anos com o bisneto que foi feito, né, sei lá. Não sei nem o que você está falando. O Iyengar teve um caso com alguma outra indiana lá, teve um filho bastardo, sou discípulo da linhagem. É tudo besteira. A nova energia que nós temos hoje, que a Adriana está colocando aqui, que tem o planeta Terra, e o planeta Terra, por alguns esotéricos, é conhecido como Gaia, né? Por aqueles que estudam os Vedas, é conhecida como Bhumi, é uma consciência. E o que os yogis faziam era entrar nesse campo de energia da consciência do próprio planeta, que ele servia como uma antena para se comunicar com os seres superiores de outras dimensões, de outros planetas, de outras galáxias. Então a gente está falando daquilo que está descrito no Rig Veda, porém ilustrado, fantasiado, né, por histórias. Está fantasiado por alegorias. Entende? E aí a gente fica preso a alegorias, em vez de ir para a experiência direta daquele conhecimento. A ter uma experiência direta com Deus. Não, experiência direta com Deus não pode, eu preciso ter um intermediário. Né? Em Deus. Ou em Deus, com Deus, né? Mas eu preciso de um intermediário, eu preciso dar a mão para o carinha que vai me levar lá para o outro lado, para experienciar em Deus. Não. Então, esses rishis, eles não tinham nenhuma facção. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, eles simplesmente estavam conectados com a fonte. E é isso o yoga. E o novo horizonte do yoga, ele apresenta isto. Por quê? Tudo que ocorre nesse contexto de polaridades, de dualidades, né, de times, de partidas, de opções de filosofias do yoga, é coisa de uma velha energia. Sim. Acabou em 2019.
O ventilador está girando e a gente está esperando que vai voltar. Não vai mais, acabou isso. Então, ou nós entramos realmente num outro campo de consciência. É unificar tudo, né? Todos os conhecimentos. Exato. E sentir aquilo que reverbera em você. E o mais importante, essa unificação de consciência significa entendermos a nós como uma experiência humana. Exato. É Deus experienciando o humano. E se você entende que você é uma experiência humana, e isso é consciência de um yogi, o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar guerra, ele não vai aceitar diferenças, ele não vai aceitar diversidade, enfim, diferenças, não confrontos, né? Conflitos. O que ele vai entender? Somos todos uma mesma espécie humana, numa experiência humana. Então o que nós vamos fazer? Vamos nos unir pela paz, vamos nos unir pelo amor. Isso é levar o yoga de uma forma assim, não mais patenteada em religiões hindus, mas levar o yoga como realmente uma ciência de transformação da consciência humana, para uma evolução verdadeira. Isso é o yoga e essa é a proposta do VVY. Se você quer entrar nessa proposta e levar adiante todo esse conhecimento, é agora. É verdade. Deixa eu ler aqui, tem um comentário muito interessante aqui da Flávia. Vocês poderiam falar, por gentileza, sobre o gerenciamento das energias feminina e masculina individualmente e de como elas podem funcionar de forma saudável em nossas relações? Perfeita pergunta, e para ter uma perfeita resposta vou deixar com a Adriana. Então, para começar, a gente precisa entender, porque como são milênios nesse processo de homem e mulher, a gente precisa entender que realmente é energia. São pulsos, são forças, né? E isso está em nós realmente. O que seria uma energia masculina? Que na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, nós chamamos de yang. É um pulso. É como se fosse algo que dá um impulso, entende? E o que seria uma energia feminina? É o amor, é aquilo que acolhe, dá uma segurada nesse impulso e fala, não, peraí, vem cá, também não vai tanto, vou te dar uma forma. Então, digamos assim, em termos de medicina chinesa, nós temos um órgão e uma víscera. O órgão é considerado yang e a víscera é considerada yang e o órgão é considerado yin. Porém, ambos têm os dois. Como assim? A função, aquilo que o órgão faz é considerado yang. A forma, a estrutura do órgão ou da víscera é considerado yin. Então nós temos isso em nós, o yin e o yang, o feminino e o masculino, a pulsão e o propósito. Isso é muito importante da gente entender, porque as emoções que a gente começa a dizer é uma pulsão, uma ação sem um propósito. O sentimento já é a união dos dois, é uma ação com propósito. É um tema bom, muito longo, vamos fazer uma outra live, porque isso é muito importante. E o quanto nós podemos ser masculinos e como podemos ser femininos, sem alterar em nada os nossos corpos e os nossos desejos. Então, isso é a base de todo o ser. Deus, digamos assim, vou botar essa palavra, mas a consciência, ela impulsiona duas forças. Essas duas forças, elas vão se entrelaçar como duas potências. Uma potência de empurrar, ou de impulsionar, ou de manifestar. E uma outra potência de atrair. Porque tudo aquilo que é impulsionado, ele vai, e ele não volta, ele não retorna. Então existe essa outra força que também retorna, que atrai, que puxa. Então como que nós podemos entender isso em nós? Por isso que existe o homem e a mulher. Mas quer dizer que o homem é só potência masculina e a mulher é só potência feminina? Não! Eles vão ter embates para trabalhar o ego,
para que um possa entrelaçar e um fortalecer o outro, nesse sentido. Então, se equilibrar com essas duas potências é principal, é primordial. Eu, como trabalho com acupuntura, ali eu vejo, através daquelas emoções, eu percebo aonde está a falha. É a deficiência do Yin ou é a deficiência do Yang? Ou seja, a pessoa está sem impulso, sem impulsionamento para a vida, ou ela está com muito impulsionamento, que são os ansiosos, e sem propósito. Está totalmente voltado para o ego. Então, há que se compreender, é um tema bem abrangente, tá? Nós vamos falar sobre isso, vai ser a nossa próxima live. E é muito interessante para que a gente possa entender isso, porque se você não equilibra isso em você, suas relações serão catastróficas. Suas relações com o marido, com filhos, no seu trabalho, tudo. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Existe uma base. Na minha cabeça existe essa base. E se você parar para prestar atenção, eles não falam isso nas religiões. Mas isso é, o Tantra é isso, Adão e Eva é isso, Hare e Krishna é isso, e tantos outros também é isso. Só que fizeram de uma forma para que a gente pudesse ficar codependentes dessas pessoas. Na verdade, isso tem que ser trabalhado em nós. A gente tem que trabalhar esse masculino e esse feminino em nós, mas esse masculino e feminino ele só pode entrar em equilíbrio se ele estiver correlacionado à fonte. É como se fosse esse movimento. Aqui está a consciência, que é o centro, e esse pulso, que é um impulso e atratividade, está sempre fazendo esse movimento de retorno com a fonte. Quando você consegue trabalhar isso em você, você entra no seu equilíbrio. E aí, esse é o yoga. O yoga a partir de você. O que é yoga? Conexão. Então, você tem que estar conectado com tudo que você é. Quando você se conecta com tudo que você é, você se conecta com a fonte. Você se conecta com o seu fractal de Deus, que é essa consciência que nós podemos chamar de alma, o eu superior. Entendam isso? Então, é muito importante entender isso. E o VVY 2024, a proposta dele é trabalhar esses 3 campos nossos, partindo dessa dualidade primordial, que é perfeita, mas que se conflui. Elas se afastam, se separam, elas se unem, se separam, mas uma contém a outra contém a um. E assim, aí você pode ter um homem super másculo, maravilhoso, extremamente feminino, dócil, amoroso, sentimental, cuidadoso, intuitivo. Você pode ter uma mulher cuidadosa, intuitiva, maravilhosa, mas inteligente, com impulso, com força. Então, é simplesmente assim. Você, quando consegue unir esses dois, você consegue fazer esse equilíbrio, aí sim você consegue entrar no seu eixo. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Muito bom, muito bom. Viu que nós vamos ter que fazer uma live só com esse tema, hein? Tema sobre o Tantra, né? Ou masculino e feminino, em breve. Vamos ver de repente amanhã. Como a gente conversa todo dia, né? A gente pode entrar nesse papo aí e abrir a live. Aqui também da Alessandra. Legal, a Alessandra também está aqui, ó. É muito comum renegarem o corpo como se ele não fosse parte de um todo do ser. Isso é o mais comum mesmo. E olha, a gente falou sobre isso hoje. Falamos isso hoje. Isso é a base, isso é um paradigma religioso. Todas as religiões vão falar que você não é o corpo. Ou que você é pecaminoso, você é um pecador por ter um corpo, né? Que você tem que fazer a festa da carne, sabe? Isso é ego, gente. Então, o corpo é incrível, o corpo é maravilhoso, o corpo é uma das coisas é a manifestação da sua consciência. Tudo que você viveu, inúmeras e milhares de vidas,
está aqui agora, neste corpo. Seja no corpinho da minha prana. Prana Vala. Seja no corpinho da Adriana, no corpinho do Jaya. Então, tudo que você é hoje é o resultado de inúmeras experiências. Não podemos destacar, o passado, viver de passado é ruim. Não, são suas experiências. Tudo é informação. Isso aqui é um conjunto de informação. O corpo são informações adquiridas. Ele é incrível. Como que você consegue, a consciência consegue projetar e manifestar isso? Como é que você vai negar essa coisa incrível que é o corpo? E detalhe, as células têm um nível vibratório mais elevado do que você quando está sob efeito do ego, tá? Isso é incrível. Isso é incrível. E ela é incrível, né? Olha aqui outra... Flávia, vamos fazer uma live amanhã. Vamos sim. Estamos nos comprometendo aqui com esse tema de masculino e feminino, que a Flávia perguntou agora também. Como um homem manifesta seu masculino e feminino de forma saudável? E como a mulher pode fazer isso também? Olha só, são questões super importantes que dizem respeito ao ser humano, certo? Ao ser humano. Se nós encontrarmos esse equilíbrio, e nós vamos falar sobre isso amanhã, nós encontramos a solução para vários problemas humanos. Porque toda a crise, todo o drama humano está baseado nisso. É o homem e a mulher, sabe? E se você tem esse equilíbrio, masculino e feminino no homem, masculino e feminino na mulher equilibrados, vocês vão realizar Deus. Aí está um detalhe importante do yoga, que não é tocado. Tem muita informação errada sobre Tantra, muita informação errada sobre Kundalini, muita informação errada sobre como que nós podemos solucionar os problemas humanos de uma forma simples, através do amor, através da conexão entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre essas duas potências, né? Que o homem tem as duas, a mulher tem as duas. Às vezes a gente pensa assim, que o homem tem que ser machão, né? Mas não pode faltar o aspecto feminino, como ela disse aqui. Entende? A mesma coisa do oposto, né? Essa corrida que foi feita em torno de ter a mulher competindo com o homem, criou o feminismo e não o feminino. Não fortaleceu o feminino da mulher, mas sim criou um duelo entre o homem e a mulher. Porém, eu preciso ressaltar isso. Para você trabalhar o masculino e o feminino em você, é preciso compreender muito sobre o ego. Como o ego funciona, entende? Só quando você tem uma permissão ou uma aproximação da alma, desse fractal de luz que está mais próximo de Deus, é que você consegue trabalhar esse masculino e feminino. Então existe uma pré-etapa antes, entender o ego, porque as relações e nós estamos vivendo sob o efeito desse puxa e empurra ainda. É uma contração ali. Então é preciso, na live a gente vai trazer para você os parâmetros do ego e os parâmetros da alma. Então aí você consegue entender como você está agindo sob o efeito do falso ego ou do ego, como quer que você queira chamar. Mas é preciso entender isso muito claramente para você, porque senão você fica na coisa do o homem tem que agir assim, a mulher tem que agir assado. Não, não existe isso. Existem forças, potências, mas primeiramente é preciso compreender esse ego. Porque antes desse que o masculino e o feminino, essas duas potências, elas estão lá na fonte, está lá no primordial. Então, como é que você quer agir a partir do primordial se você não consegue limpar o campo que está aqui embaixo ainda? Agindo sobre muitas outras forças. Então, é preciso compreender primeiro como é esse ego, como é esse puxa-empurra, como é que é esse magnetismo que ocorre, para que ele existe, por que ele é benéfico, por que ele é necessário, e aí para fazer o seu processo de sublimação. Só quando você passa por essa etapa é que você consegue realizar essas duas potências em você mesmo. E aí você consegue, inclusive,
encontrar um parceiro para que vocês possam experienciar você no outro. É diferente. Você vai experienciar o seu masculino no seu parceiro. O seu parceiro vai experienciar o feminino dele em você. É o espelho, entende? Mas precisa trabalhar o ego. Ou seja, precisa entender o ego. Todo buscador é rebelde, isso é. Com certeza. Se não for rebelde, não é buscador. Eu tenho plena certeza disso. E daqui a algum tempo nós vamos fazer um estudo aí bem aprofundado. Já está no nosso esquema do mais rebelde ocidental, que foi Jesus. É profundo, hein? E aí vai ser interessante, porque se ele não fosse rebelde, não seria o que ele é. É o Cristo místico yogi. Exatamente. Rebelde. É isso, né? Eu acho a estrada que foi bem legal. Também foi muito bom, a estrada aqui. Espiritualidade sã é isto. Exatamente. Não nos prendermos em religiões, exatamente. Com certeza. Nenhuma religião, nenhuma seita, nada. Podem buscar conhecimento, leiam, pode ler tudo, gente, lê tudo. Lê tudo que você sentir vontade. O que aparecer para você é porque é o campo magnético que tá mandando para você, tá ali para você entender, e aquilo vai reverberar ou não com você. Aparece em cada coisa, Outro dia eu tava conseguindo, fiz um estudo aqui que foi o quê? Tábua de Esmeralda. Passei 3 horas, 4 horas assistindo Tábua de Esmeralda. Pois é. Incrível. E aquilo ressoava tanto comigo, algo que tinha, sei lá, de 3, quantos anos? Quantos mil anos? Mais de 5, né? Mais de 5 eu não lembro agora, porque a tábua é de Tote, né? Incrível. Associam a Hermes e Trismegisto, mas é de Tote. Enfim. E assim, assistam, tem tanta coisa boa, gente, no YouTube, muita coisa boa. Vamos nos aprimorarmos, vamos estudar, vamos fazer yoga, vamos nos autocurar, e a potência está toda em nós. Exato. Fala daquela meditação que a gente tem lá, que é muito interessante. Meditação de cocriação e recodificação do Akash. É uma meditação que foi conduzida pela Adriana, na voz dela, e que ajuda a decodificar vários elementos, códigos que nós temos na nossa consciência. Limpar certo? O nosso campo, Limpar o nosso campo, a nossa percepção da realidade. Para poder absorver os ensinamentos do nosso querido Sol e da amada Terra. Isto. Mas eu vou fazer o seguinte, na sequência aqui, nós vamos colocar um post aqui no VVY, e nesse post vai estar o link para vocês acessarem esta condução meditativa, tá bom? Alessandra, lá de Portugal, olha só, concordo, maravilha. O Valmir, nossa, que aula! Porque vocês fizeram colocações importantes. Shrada, também estou adorando. Parece que a Adriana canaliza uma consciência superior para dar aula. Pode ser, quem mais sabe, ou menos né? Isso mesmo. Tudo pode ser, gente, acreditem, tudo pode ser, sabe? Assim, quando você se livra um pouco, não estou dizendo que eu me livrei totalmente, mas quando você consegue se soltar um pouquinho, se livrar desse ego, você começa a aceitar e perceber tantas coisas, porque realmente você está mais perto da alma, você sente a presença da alma, do que você verdadeiramente é ali, e simplesmente flui. Eu brinco com o Jaya, né, que ele falou assim, agora você vai dar aula online, você precisa assistir um negócio que tem da aula dele aí, como dar aula online, né? Aí eu falei, tem que desenhar bonequinho? Eu não sirvo pra isso. Eu só consigo falar aquilo que vem no coração, sabe? Que vai fluindo, porque eu vivencio, eu experiencio. Eu busco, eu estudo, eu me aprofundo, e aquilo tem que reverberar comigo, com a minha voz, com os meus sentimentos. E aí flui. Maravilha. E é para vocês, tá? Para todos vocês. Flávia, obrigada pela resposta. A Alessandra, gratidão por compartilharem com a gente. Vocês são
ótimos juntos. E falem mais sobre as energias femininas e masculinas na próxima live. Vai estar todo mundo querendo masculino e feminino. Vamos fazer amanhã, 5 horas mesmo? 5 horas. Amanhã, 5 horas de novo. É isso aí. Então, Alessandra, eu vi essa postagem também e realmente parecia um exorcismo. Mas a gente tem que exorcizar tudo que está de errado aí no nosso campo. Obrigado pela belíssima aula. Né? Só falando mesmo para a gente poder se ouvir. Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Precisamos ouvir e nos ouvir, sabe? E a gente tem 3 olhos, tá? Não se esqueçam. Existe o primeiro olho, não é o terceiro, é o primeiro. Tá tudo ali. Esse primeiro é para olhar para dentro, é para nos conhecermos, incinerar tudo aquilo que é ego, tudo aquilo que nos fez levar até um certo ponto de individualidade e de experiência, mas que agora a gente tem que deixar a alma acoplar. Isto. O Tiago, o grande Tiago aqui, nosso colega e companheiro, tudo que separa é o ego e tudo que une é divino. Por esse motivo, as religiões caminham para o lado oposto do divino. Um sonho confortável. Namaskar. Obrigado pela aula. Nós que agradecemos a presença de vocês. Gratidão. E reforço aqui, né, esses temas que a gente está colocando aqui em aberto para vocês são temas que estão sendo direcionados para a formação de instrutores. Aqueles que já são formados, muitos aqui já são professores do VVY, eu fiz um convite para vocês fazerem uma atualização dos estudos em 2024, com aqueles que vão fazer parte da formação de 2024, tá? E a gente vai trazer mais informações em breve. Mas, por enquanto, vá degustando dos temas, vá apreciando e se aprimorando com algumas coisas que nós estamos colocando aqui de coração para vocês. Namaskar. Namaskar. Gratidão. Até. Até.